Fala pessoal, estamos começando mais um bloco aqui na Centralcast. Eu tô muito animado porque a gente vai começar uma rodada de testemunhos para edificar a sua vida. Isso foi Jesus, gente. Então com vocês, esse novo bloco. Aí vai ter vinheta. A musiquinha. Pessoal, eu estou aqui com a Renata, ela é nossa membro aqui da igreja. Estou muito feliz porque ela tem um testemunho muito legal. E, gente, com vocês, Renata, aí, ó. Prazer, gente. Aquela dali. Prazer, gente. Eu sou Renata, né? Sou aqui da igreja. Sou mãe da Eloá, da Alice. Tô aqui há mais ou menos 6, 7 meses na igreja. Tá sendo muito bom pra mim. E, gente, pra quem não sabe, a Renata também tem lupus. Tanto que naquele podcast com a Aline e a Mara, elas até falaram, a Renata queria que estivesse aqui e tal. Mas ela também é uma pessoa que tem lupus e ela vai contar um pouco do que aconteceu, como é que foi isso tudo. E eu também não sei de nada, gente, estou aqui sem saber de nada e vamos descobrir junto como é que foi isso tudo. Me conta aí, Renata. Então, a história é longa. Eu costumo dizer que Deus faz milagres na minha vida. Muitos milagres, mas assim, depois que eu descobri a doença, eu tenho lupus, né? O lupus eritematoso sistêmico, que ele ataca os órgãos. E quem tem lupus, quem tá com a doença totalmente ativa, não pode engravidar. E aí eu fui e engravidei. Engravidei, isso. Aí os meus médicos brigaram comigo, né? Óbvio. Aí falou assim, vamos tentar, vamos, né? Vamos tentar, com tratamento. Eu falei, tá bom. E aí foi levando a gravidez, descobri a gravidez e foi levando a gravidez normalmente. Quando chegou assim, no 6 para 7 meses, eu faço tratamento no Rio, no Hospital do Rio, no Pedro Ernesto, e aí eu fui para uma consulta e a bebê mexia muito, normalmente. E nesse dia ela parou de mexer. E aí eu fiquei assim, caramba. E aí eu fui para casa do meu pai e a bebê parou de mexer. Nisso, quando ela parou de mexer, eu já me atentei porque alguma coisa estava errada. Aí eu falei, pai, me leva no hospital, uma maternidade aqui mesmo, perto, e que se tiver algum problema eu vou pro meu hospital, que é lá na Tijuca, no Pedro Ernesto. Aí fui no hospital lá totalmente sem mexer. Aí chegando lá, fez um exame ecocardiograma fetal, e ali detectou que eu não estava passando fluxo sanguíneo para ela. E aí a médica falou assim, olha, você precisa ir pro teu hospital, porque aqui a gente deve fazer o parto, mas você tem lupus, então vai pro seu hospital, que lá vão ter o tratamento certinho para você. Eu falei, tá bom. Aí de lá eu fui pro meu hospital, que é na Tijuca, aí chegando lá, passei pela triagem e tal, aí a médica fez outro exame de ecocardiograma na bebê e detectou realmente que estava passando muito pouco fluxo sanguíneo para ela. Ela estava bem, porém ou fazia o parto para tirar a bebê, ou deixava ela, mas ela poderia falecer dentro de mim e ia ocorrer coisas piores, né? Aí decidiram me internar. Aí fiquei internada 3 dias. Aí eles falaram assim, vamos te internar para que você... a gente vai tentar levar sua gravidez o máximo que a gente puder, mas você é internada. Aí eu falei, relaxei, né? Eu falei, agora vou ficar de boa porque ela vai ficar bem e vai tudo correr bem. E aí, quando deu mais ou menos uns 4 dias internada lá, eles mediram minha pressão, estava alta, porque o lúpus... causa problema no rins e como eu estava grávida, afetou todo o meu corpo. E aí eles decidiram fazer um parto de emergência. Aí fizeram um parto de emergência, tiraram a bebê, ela nasceu com 600 gramas, muito bem. Eu na mesa deitada lá, eu escutava o chorinho dela, totalmente forte, lutava. A médica falava assim, nossa, eu não estou conseguindo entubar ela, porque ela é muito forte. Só escutava aquele chorinho dela e eu falava, graças a Deus, está tudo bem. E aí entubaram ela, trouxeram lá para mim, para eu ver do meu lado, tem até uma foto, né, dela desse momento. Aí trouxeram ela para mim. E aí levaram ela para a UTI neonatal e eu fui para a UTI, que é o pós-cirúrgico. E lá eu fiquei bem. Fiquei bem, passou as 6 horas eu bem, fiquei um pouquinho grogue por causa das medicações, mas eu fiquei bem. Só que aí a minha barriga começou a inchar. Inchar. E os médicos vindo e estava tudo normal. A médica falou assim, não, tá tudo normal, só que a barriga tá inchada, de repente vamos avaliar. E aí foi esperando, quando chegou mais ou menos umas 8 horas da noite, assim, a barriga totalmente inchada, e a médica falou assim, vamos fazer aí passaram uma sonda nasogástrica, que era para diminuir o inchaço da barriga. Aí passaram essa sonda, na hora eu falei assim, graças a Deus já aliviou, resolveu, né? Aí começaram a fazer os exames em mim e as plaquetas começaram a cair demais. E aí
Aí a médica do plantão falou assim, vamos fazer uma ressonância, né? Aí fui lá fazer a ressonância, era 9 horas da noite, mais ou menos. Aí você já tava meio consciente já? Ou ainda tava meio Totalmente grog? consciente, totalmente Meu Deus. consciente. Eu tava no telefone. Sim. Com a minha mãe, que é a pessoa que ficou muito do meu lado, que ainda vou falar um pouco dela aqui também. E assim, totalmente consciente. Eu fui com dois acadêmicos para fazer essa ressonância. Eles desceram comigo. O hospital é muito grande, muito. É 3, 4 andares, é muito grande. Referência do lúpus, o hospital lá. E faz parto, faz tudo. Aí fomos fazer essa ressonância. Quando chegou lá na hora, entrei, fiquei lá 1 hora mais ou menos naquela maca gelada, fria. E aí a médica veio falar comigo muito boazinha, falou assim, Renata, você tá com sangramento abdominal. A gente vai ter que te levar para poder fazer uma cirurgia de emergência, mais uma. Aí eu, tá, tudo bem. Só que aí a única coisa que eu pensei na hora, eu falei, avisa minha mãe. Porque eu não sabia o que iria acontecer. Eu falei, avisa minha mãe. Só me preocupei com isso, nesse momento. Fui orando, em oração, né, claro. Aí fomos, né, pra essa cirurgia. Dali eu já fui direto pra cirurgia. Esses acadêmicos que fizeram a minha cirurgia. Depois eu descobri. Isso aí começaram a cirurgia mais ou menos umas 10 e pouca da noite. Tiraram meu telefone, fizeram a preparação pra cirurgia, eu fui. Nisso, eles começaram a fazer a cirurgia, isso eu soube depois, né? Claro, porque eu estava sedada, totalmente sedada. Os dois acadêmicos começaram... Os dois não, né? Todos os acadêmicos começaram, porque o hospital escola lá. Sim. Né? E eles começaram a fazer as cirurgias, e aí eu tive uma hemorragia que não parava de sangrar. Os meus órgãos cresceram, começaram a inchar, e eles não conseguiam mais estancar o sangue. Eu tive choque hipovolêmico, eu parei na mesa, eu choquei na mesa, a medicina fala que chocou, mas estava quase morrendo já. Eu tive parada cardíaca na mesa e eles não sabiam o que fazer. Aí o chefe do hospital que me contou depois, né? Eles chamaram duas médicas, que eram duas chefes de outros setores lá, dentro do hospital, que é bem grande, pediram ajuda dessas duas médicas. As duas médicas que eram muito mais experientes vieram para poder me ajudar, né? E eu lá na mesa, aberta, e eles fazendo a cirurgia. Essas duas médicas entraram, tiraram os acadêmicos, entraram, fizeram a minha cirurgia às cegas. Às cegas que eu digo por quê? Isso o médico, o doutor Evandro, que é o doutor lá do hospital, falou pra mim. Porque meus órgãos inchou tanto que elas não conseguiam enxergar nada. E era sangue pra tudo quanto é lado. E nessa noite da cirurgia, da primeira cirurgia, eu tomei 20 bolsas de sangue. Aproximadamente. Caraca. Então, assim, eu fui O fui teu e voltei. sangue mesmo? Não tinha mais. Eu realmente fiquei muito mal nessa noite. E elas fizeram a cirurgia cega. Ele ainda falou que elas foram, assim, maravilhosas. E é a mão de Deus, né? Com certeza. Fato que é. E aí elas fizeram a cirurgia, conseguiram fazer, sendo que os meus órgãos não conseguiram entrar para dentro da minha barriga de volta. Eu usei a bolsa de Bogotá, que é um plástico que deixam fora da sua barriga e seus órgãos ficam ali descansando aberta 3 a 4 dias para que eles reabordem você para tentar fazer uma nova cirurgia. Fizeram isso. Fui pra UTI. Caraca. Nisso que eu fui pra UTI, tava entubada, com a barriga totalmente aberta, meus órgãos só com plástico pra fora. E aí, isso passou. Aí minha cirurgia demorou a noite toda. No outro dia, foram 6 a 7 horas de cirurgia. No outro dia, a minha mãe mandando mensagem pro meu celular. Renata? Oi. Minha mãe não sabia, o hospital não avisou minha mãe, não avisou ninguém. Renata, tá tudo bem? Minha mãe entrou em desespero, porque minha mãe é da saúde também e sabe dos riscos que o lúpus causa, que uma gravidez que não é planejada causa, principalmente quem tem a doença. E aí minha mãe entrou em desespero, ligando pro hospital, e eles falaram assim pra minha mãe assim, vem pro hospital. Minha mãe, pronto, Renata, aconteceu o pior. Minha mãe entrou em desespero e foi pro hospital, todo mundo, minha família toda, todo mundo. E aí, chegando lá, eles falaram, a Renata passou por uma cirurgia delicada, está num caso muito crítico, e tá na UTI. Não queriam deixar minha mãe ver, minha mãe brigando, como sempre brigou para poder saber como é que eu tava. Aí deixaram minha mãe entrar. Aí eu tava entubada lá, tem até um vídeo meu entubada. E aí minha mãe orando, visitando. Minha mãe nem dormia mais, né, nesse tempo, não dormia. Filha, Renata, mamãe tá aqui, tá, filho? Renata. Porque, claro, né, filho, né? E aí, depois de mais ou menos uns 3 dias, me levaram pra cirurgia de novo. 3 dias depois? 3 a 4 dias depois E me tu levaram. via? Não, eu tava entubada. Ah, tá. Totalmente entubada. Tem um vídeo de eu totalmente apagada. Eu nem sabia o que eu tava acontecendo. E aí me levaram pra, no caso, seria a 3ª cirurgia.
Aí conseguiram fechar. Que aí, no caso, a minha barriga ficou uma âncora. Porque ficou aberta assim, que fizeram uma laparotomia na primeira, na segunda. E aí, embaixo era a cesárea, porque eu tinha feito uma cesárea. Então, ficou assim, aquela âncora assim. E aí, conseguiram fechar minha barriga. Graças a Deus, voltei pra UTI. Nisso que eu voltei pra UTI, eu fui me recuperando. Aí me acordaram da sedação. No dia que me acordaram da sedação, tiraram a minha sedação e a minha mãe logo chegou pra visita. Eu só acordei porque eu escutei a voz da minha mãe. E aí o médico ainda falou assim, você é o que dela? Minha mãe chegando, né, e meus aparelhos começaram a apitar. Por quê? Eu tava assim, escutando a voz da minha mãe, isso porque eu tava acordando, né? E assim, família, a gente... ligação, né, de mãe pra filho, e aí eu escutei a voz dela, mas eu não me lembro muito bem, eu só sei que eu abri o olho assim, e ela tá falando comigo, eu tava entubada ainda. Eu acordei, ainda fiquei uns 2 dias entubada ainda, acordada. Olha, gente, ela ainda não pode falar, olha, mas ela já tá acordada. Você tá lúcida, não tá, minha filha? Ela tá entendendo tudo. Ela já tá perguntando até pela bebê. Ela tá bem, Eloá, ela manda beijo. Amor, ela tá mandando beijo, né, filha? Beijo pra todo mundo, tá? Ela vai sair dessa em nome de Jesus. Aí eu tava acordando, porque eu escutei a voz dela, né? E aí ela veio conversar comigo, ela chorava em cima de mim, assim, conversando comigo. E aí ali, ela me contou o que aconteceu. Eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha ficado 4, 5 dias entubada. Eu não sabia que... Eu perdi um pouco da noção do que tinha acontecido com a neném. Por quê? Eu tinha passado por uma cesárea, depois me deram as medicações, eu fiquei um pouquinho grogue, mas fiquei consciente. Mas depois dali eu perdi um pouco da noção de tempo. E aí ela me contou, eu fiz um gesto pra ela que eu tava entubada ainda. Ela falou, a neném tá bem, tá lá na UTI, eu fui ver. E você passou por uma cirurgia, você me contou o que aconteceu. Ela passou, eles me destubaram da UTI. Me destubaram. Nesse período da UTI, eu quase morri. Porque meus órgãos, nesse período que eu estava na UTI, meus órgãos pararam, praticamente, alguns, né? E eu precisei fazer hemodiálise, porque meu rins parou de funcionar. Eu comecei a inchar. E dali os médicos, eles tinham certeza que eu não ia sobreviver. Porque eles não falaram... Teve um laudo que minha mãe é da área da saúde, ela é enfermeira. E ela, conversando com amigos dos amigos, conseguiu um laudo, deu lá no hospital. Conseguiu. E aí mandaram para ela que a paciente está impossibilitada de dialisar, com vários riscos, tipo assim, praticamente ali deu minha morte para minha mãe. Mas, na verdade, ela foi lá para poder saber, né? Mandaram para ela. E aí ela me contou que eu dialisei, eles mesmo assim resolveram dialisar, porque eles falaram, se não dialisar, vai morrer. E se dialisar, vai morrer, então vamos levar para ver o que vai acontecer. E resolveram fazer a diálise, e aí meu rins voltou a funcionar. Eu melhorei na medida do possível, né? Depois daquilo tudo. E fui para um outro setor lá. Um outro setor lá que é tipo um pós-UTI. E fiquei naquele setor lá tranquilamente. Me recuperando e recebendo visita. Não andava mais, porque eu fiquei bastante tempo, né? Nessa situação. Não andava mais, eu perdi um pouco da força da perna. Ficava só na cama. E a minha barriga, ela não fechou. Ela criou uma deiscência. Ela ficou com um buraco enorme. E aí tinha esse preparo do buraco, que não podia andar por causa disso. E fazendo curativo. E ali foi ficando. Quando, assim, eu tava... E aí eu continuei visitando a neném no hospital. Dentro do hospital, porque eu fiquei 2 meses internada. Caraca, 2 meses. 2 meses. E eu continuei visitando ela no hospital. Eles me levavam de cadeira de roda, via ela, tirava foto, mandava pra família, ligava para minhas filhas. Ficava assim, dentro do hospital normal. Nisso eu tava com a barriga aberta ainda, mas eu tava, na medida do possível, bem, né? E aí eu tava no quarto, na enfermaria, meu marido tava comigo, e eu comecei a ter um sangramento. Um sangramento, assim, praticamente por todos os lugares. Muito sangramento mesmo. Não, eu tive praticamente quase metade da noite só sangrando, ou se não foi a noite toda. E não parava de sangrar, e o hospital estava sem luz. E o hospital, ele é quase 3, 4 andar, né? É muito grande. E o médico, era difícil para o médico vir até a mim. E eu não parava de sangrar. E meu marido brigando com as enfermeiras para chamar os médicos, porque eu estava morrendo ali. Depois disso tudo, eu tive essa hemorragia muito forte. E aí, ele brigando com as enfermeiras, chama um médico, ela precisa de um médico, precisa resolver, fazer alguma coisa.
E aí um médico chegou e falei assim, doutor, eu tava bem, né, mas tendo sangramento. Doutor, tô tendo muito sangramento, não tô conseguindo nem mais levantar da cama. E aí ele falou assim, vamos te transferir pra UTI de novo. Aí ali já me falei, ai meu Deus. E aí me transferiram pra UTI de novo. Eu fui a terceira vez pra UTI. E lá na UTI, aí tomei mais sangue, mais ou menos uns 4 a 5 bolsas de sangue, mais. É importante doar sangue, muito importante. Se não fosse o sangue, eu não seria nada. Porque eu cheguei nesse dia que eu perdi muito sangue, quando ele trouxe a bolsa de sangue, eu parecia um vampiro, assim, querendo sangue, porque eu sentia que aquilo ali ia melhorar. E aí, quando ele trouxe, eu realmente melhorei. Então, assim, eu não tinha noção da importância da doação de sangue, não tinha. E ali eu vi como é importante. Uma bolsinha só faz um milagre na minha vida, né? Tipo assim, pra eu melhorar. E aí chegou um médico, esse sangramento persistiu por mais uns 2 dias, mas eu estava tomando bolsa de sangue e tendo sangramentos. E aí o médico falou assim, vamos ter que te reabordar, fazer uma nova cirurgia. Aí foi a hora que eu falei, meu Deus, não, eu não aguento mais, eu não vou aguentar. Porque mais uma cirurgia, já seria a 4ª cirurgia, eu não vou aguentar. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso orar, eu preciso pedir ao Senhor para poder não ter que passar por essa cirurgia, porque eu não ia aguentar. Já tinha passado por vários procedimentos, entendeu? A doença, ela castiga mesmo, somente quando você está lá no hospital, aparece muitas coisas, muitas. É rins, é coração, pulmão. Nesse período da internação, eu tive água no pulmão, meus pulmões encharcaram, porque você fica muito deitada, né? Eu fiquei entubada, eu tive problema no coração, deu derrame no coração, mas nada que me fizesse falar, eu tenho um problema de coração. Não, mas teve alguma coisa. E aí eu falei, não, eu vou orar, eu vou pedir para Deus, porque, pelo amor de Deus, eu não posso mais passar por isso. E aí eu orei, pedi muito a Deus, falei, meu Deus, eu preciso criar minhas filhas, eu preciso ficar bem. E, do nada, meu sangramento parou. Eu pedi muito a Deus e realmente aconteceu. Meu sangramento parou. E aí eu ainda fiquei mais um mês e pouco internada, depois desse... Eu fiquei mais ou menos um mês nesse período de opera, do nascimento, e depois mais um mês para se recuperar. No total foram 2 meses internada. E aí me deram alta em abril, e eu continuei indo ver a bebê. Ela passou por 5 cirurgias no intestino, porque ela era um prematuro extremo. Ela nasceu com 600 gramas. Mas ela chegou a 1 quilo e pouquinho. Ela engordou bem, ela ficou bem, a gente ia ver ela abriu os olhinhos, ela chorava. Tem um vídeo com ela que eu fiz, ela chorando, chupando o tubo da boca, super bem. Mas atacou o rins porque o intestino dela não era maduro o suficiente. Então ela passou por 5 cirurgias no intestino, foi uma guerreira também. E aí, depois, mais ou menos de uns 10 a 15 dias, eu recebi a notícia que ela tinha falecido. E aí, nisso que ela faleceu, eu liguei pra lá. Eu não sabia, né, que ela tinha falecido, porque a gente ligava todo dia. Quem é mãe de UTI, a gente tem que ligar todo dia, de manhã e à tarde, pra saber como é que tá o bebê. Aí eu liguei. Aí o doutor falou assim, Renata, eu preciso que você venha. Aí dali eu já me liguei, né? Eu falei, aconteceu alguma coisa. Vem, traz a certidão da bebê. Aí eu falei, ai, meu Deus. Falei, tá bom, eu vou. Só que assim, eu tava muito debilitada ainda, muito debilitada. Eu tava com a deiscência na barriga e muito mal. Aí eu liguei pra minha mãe, mora em cima, eu fui lá, eu gritei a minha mãe desceu. Falei, meu médico falou pra eu ir pro hospital, porque tá acontecendo alguma coisa, né? Minha mãe, eu vou ligar. Aí minha mãe ligou, se apresentou, que era da área da saúde, que eu estava impossibilitada de ir, e que se ele podia adiantar, né, mais ou menos o que tinha acontecido. Aí ele falou, a bebê, infelizmente, faleceu, então, assim, eu preciso que vocês venham. E eu não fui. Eu não fui porque meu marido que foi. Porque eu estava impossível de ir, e não tinha local para eu ficar no Rio, ela estava no Rio, tinha que fazer tudo lá. E ele foi, e aí ele fez tudo lá, o enterro dela, e é isso. E assim, eu tenho certeza que foi planos do Senhor na minha vida, porque não tem outra explicação. Eu pedia muito a Deus para que eu ficasse para cuidar das minhas filhas, que eu tenho 2. Antes da doença, eu tenho duas meninas, e seria a terceira, que é a Luara. E assim, eu pedia muito a Deus para ficar para cuidar das minhas filhas, porque quando você descobre a doença, qualquer doença, quando você tem filho, você logo pensa nos seus filhos. Poxa, eu vou deixar meus filhos, eu tenho uma doença, eu vou morrer. Então, assim, a única coisa que eu pedia para Deus era para me deixar para cuidar das minhas filhas, e ele me deixou.
pra cuidar delas. Levou a Luara, que voltou pra casa dele, né? Pra casa de Deus, porque ela é dele. Entendeu? Ela foi uma passagem na minha vida. E aí a Luara voltou pra Deus, né? Tive que devolver. Mas, assim, é doído pra toda mãe que perde um recém-nascido. Mas, assim, a cada dia eu vou levando e vou lutando, vou vivendo. Um dia choro, um dia fico feliz. Aí, assim, um dia vejo as fotinhas dela, outro dia estou melhor. É normal, é altos e baixos da perda, né, do bebê. Caramba, Renata. Foi difícil. Foram procedimentos difíceis, assim. Eu tenho traumas ainda do hospital, porque todo dia, às 5 horas da manhã, eles vinham fazer exame. E era furadas toda hora, eu fiquei toda roxa. Eu tinha catéter por causa da hemodiálise, eles faziam procedimentos doídos. Então, assim, foi muito difícil. Foi um trauma, assim, que é só Deus mesmo, porque... eu pedia a Deus, eu clamava ao Senhor, eu dormia, acordava orando e pedindo a Deus. E a minha família também nessa trajetória foi muito linda, porque a minha mãe, ela não dormia mais, ela dormia sentada, porque com o telefone do lado, porque não podia ficar comigo e toda hora o hospital ligava e ela se comunicava. Quando eu podia estar com o telefone, ela entrava em contato comigo e ela foi uma mãe incansável. Ali, na minha história, existe 2 amores de mãe, o meu para as minhas filhas, que eu lutei para poder voltar para elas. Claro que Deus fez isso por mim. E a minha mãe por mim. Porque quem conhece a minha história vê como a minha mãe lutou, como a minha mãe clamou, como a minha mãe chorou por mim entubada. Você ter um filho entubado, acho que eu passei por isso, porque eu vi a Luara entubada. E é muito doído, muito doído. Você perde o seu chão. E foi tão lindo, assim. Hoje em dia, a minha mãe é uma guerreira pelas coisas que passou comigo, porque pelo fato de ser mãe. E eu acho lindo isso. Assim, ela me deixou... Essa história toda me deu muito aprendizado. A doença, as pessoas acham assim, eu tô doente, é a morte. É a morte, é muito ruim, mas é um aprendizado a cada dia. É muita luta e você se torna uma pessoa melhor. Não estou dizendo que a doença te faz melhor, não, mas assim, me ensinou muita coisa mesmo, muita coisa. Eu aprendi muita coisa com o lúpus, com a minha trajetória da minha vida, em relação à doença desses 5 anos, muita coisa mesmo. Ô, Renata, e a barriga começou a fechar, demorou muito pra fechar? Um ano. Eu fiquei 1 ano com a barriga aberta. 1 ano. No começo era muito difícil, eu parecia uma parida 24 horas por dia. Caraca, porque eu fiquei com a barriga aberta. Nervoso. E aberta mesmo, tem fotos dela totalmente aberta. Gente, eu vou colocar aí, vocês que se virem aí pra aguentar. A foto é braba. Sim. Sim, e aí eu fiquei fazendo curativo, ia pro hospital pra poder eles acompanhar. Minha mãe, que é enfermeira, me ajudou muito, porque ela, né, fazia os curativos em mim. E foi ali 1 ano, certinho. E aí 1 ano começou a fechar direitinho. E eles, na verdade, queriam fazer uma abordagem pra fechar a barriga. Só que eles falaram que ia ceder de novo. Eles achavam que iam ceder, então não fizeram a rebordagem. Graças a Deus, não estava mais passar por cirurgia. E aí eles falaram assim, não, vamos deixar o corpo reagir. E aí deixou meu corpo reagir e eu fui fechando. Devagarzinho. Claro que ficou uma cicatriz horrível, mas é a cicatriz, né, da vida. Sim, não tem é que melhor fazer. uma cicatriz. Não, com certeza. E, Renata, e quando tu tava lá, passava pro pensamento, tipo assim, caraca, eu vou morrer? Eu pensei nisso quando eu tive a hemorragia. Nem quando eu fiquei entubada, porque eu estava entubada, estava sedada, não tinha nem essa noção, não. Mas quando eu tive a hemorragia, eu só falava isso, eu vou morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer aquele dia. E aquele dia, assim, eu tive uma intimidade com Deus incrível. Porque a gente se apega, né? Na hora do aperto, a gente se apega com Deus. E é importante isso. E ali eu vi a intimidade. Eu só sabia chorar e pedir para Deus para que eu ficasse pelas minhas filhas. E ali eu achei que eu fosse morrer. Com certeza. Meu Deus, gente. E eu via meu marido brigando nos corredores. Eu ouvia, Sim. né? Porque o corredor lá, eu tava bem perto da porta. Ela precisa de médico, pelo amor de Deus. Os médicos sem luz, os médicos... Como é que o médico ia chegar até mim? Mas, assim, os médicos não iam chegar até mim porque, pelo fato, assim, eles achavam que tava tudo bem. Eles não tinham noção da gravidade que era. Que foi uma hemorragia realmente muito difícil pro dia, né? Mas foi isso. Seu marido que ficou contigo esse período todo? Sim, ele ficou comigo só nesse período, porque quando eu saí da UTI, logo depois, assim, quando eu saí da UTI, eu fui transferido para uma enfermaria, que o marido podia ficar. E aí ele ficou comigo mais ou menos 1 semana só. Depois eu fiquei sozinha sempre. A minha mãe também ficou comigo uns 2 dias, mas expulsavam minha mãe voltava. Expulsavam minha mãe voltava. Mas ele pôde ficar comigo, assim, e isso é importante, porque geralmente quando a gente tem a doença,
E já aconteceu comigo, em outras situações, que o parceiro vai embora. Você, com qualquer doença, o câncer, o lúpus e outras doenças aí, quando você tem um parceiro, que muitas das vezes não é um parceiro, ele vai embora. Porque nem todo mundo está preparado para ficar. Não tá mesmo. Para enfrentar, assim, as dores do dia a dia. Tem dia que eu nem consigo abrir meus olhos. Eu fico na cama realmente muito mal, porque o lúpus, ele ataca minhas articulações, eu não consigo olhar para a luz. Eu fico mesmo muito ruim, só quero dormir o dia todo. E as pessoas acham assim, você quer dormir porque você tá muitas das vezes, né? Preguiça. Não, não é preguiça. O lúpus realmente causa isso, essa fadiga extrema. Porque ele afeta seus órgãos, ele te enfraquece. E aí, assim, você tem que ter um parceiro do seu lado. E graças a Deus, ele tá sendo um parceiro pra mim. Ai, gente, meu Deus, é muito legal saber disso, porque lá em casa também a Aline tem lúpus e, gente, tem dias, ela levanta, tipo assim, super bem. 30 minutos depois, marcado, eu não consigo mais fazer nada. Parece que tira a pilha. Parece, né? Aí vai acordando 220. Eu sou assim. Eu quero varrer a casa, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Daqui a pouco eu fico lá prostrado, lá no sofá, porque não aguenta. Minha cabeça é uma coisa, meu corpo é outra. O lúpus, ele te causa isso. Gente, é muito engraçado, porque a pessoa que tem mente ativa, porque você e a Aline... Não, a gente é... Gente, vocês estão vendo ela falando, agitada ali também é assim. Exatamente. E, tipo, o corpo não acompanha. Não responde. Eu costumo falar isso muito com a minha mãe. Mãe, eu quero fazer uma coisa, mas meu corpo... Sabe, parece que trava, parece que te puxa pra trás. E é o lúpus. O apelido da Aline lá em casa é Alfacel. Aquela filha ruim. Mas enfim, é muito, muito interessante isso. E, Renata, você tem a agradecer a algumas pessoas? Porque eu acho que período assim, é muita gente. É muita gente É mesmo, muita gente. né? Na época que eu tava no hospital, fizeram campanha de oração. Fizeram fotos minhas espalhadas por Conceição inteiro. Teve orações de igrejas de fora do país, que eu fiquei sabendo, assim, no Facebook, e era muita oração, correntes e correntes de oração, porque foram pessoas alcançadas, igrejas de longe, porque um vai passando pro outro, né? Sim. Ele vai passando pro outro, oração pela Renata, pela Luara, e teve até uma fotinha que fizeram, o pastor Edivaldo que fez, da igreja presbiteriana, que era daqui, ele fez uma fotinha que era para as igrejas orarem por mim, e assim, eu agradeço, eu quero agradecer mesmo a todas as pessoas que oraram por mim. A Igreja Batista, na época, deu um apoio imenso à minha mãe, pessoas daqui também, minha prima é daqui, e na época eu não era daqui, né, agora que eu sou, e assim, muitas pessoas, a equipe de saúde também, que, poxa, um hospital maravilhoso. Então, ficaram ali... O meu apelido no hospital, vou falar pra vocês, é Highlander. Sabe aquele bichinho, aquele cara que é imortal? Eu não conheço, pra você ter uma noção, não conheço. Mas o meu apelido no hospital é Highlander. Quando eu chego lá, hoje em dia, as pessoas falam assim, você é a Renata? Eu não acredito, você é a Renata da história? Eu fiquei marcada naquele hospital. Eles pegaram a minha história lá e colocaram no aniversário do hospital, como exemplo, porque foi realmente chocante. E aí, quando eu vou lá, as médicas que passaram pela minha história lá dentro, elas me abraçam. Elas, meu Deus, você tá bem? Nossa, como é que você mudou? E aí me abraçam. Assim, aí teve um médico que falou assim, sabe qual é o seu apelido aqui dentro do hospital? Highlander, que é imortal. Porque foi muito difícil mesmo. Então, assim, eu agradeço muito ao hospital, a todo mundo que orou por mim, minha família, principalmente, minha mãe, meu pai. Meu pai mora perto lá do hospital, deu o maior apoio, todo mundo que esteve comigo nesse momento. Ai, gente, muito bom. Ai, Renata, muito obrigado por ter contado esse testemunho. Gente, eu tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente, porque às vezes quando a gente tá passando por um momento difícil... Exatamente. A gente esquece, assim, muitas coisas e, tipo, pode ser que as coisas piorem, gente. Como, tipo assim, não foi também 100% perfeito. Não, teve a perda... Teve uma perda grande ali. Difícil. Pra mãe é muito difícil. Sim. Pra família toda, mas pra mãe eu acho que é muito pior. Porque eu carreguei, senti. Eu tive toda a expectativa. Eu planejei um enxoval, eu tinha coisas na minha casa, dela. Então, tipo, é muito difícil. E aí, assim, não teve um final totalmente feliz. Porque nem tudo é um final totalmente feliz. E mesmo assim, a gente não pode murmurar. Eu sigo todo dia. Eu não entro em depressão. E assim, eu sigo a minha vida, eu choro, claro que eu choro. Tem dia que eu fecho meu banheiro lá e choro. Mas eu limpo meu rosto e saio, porque a gente tem que viver, a gente tem filhos, a gente tem trabalho, a gente tem vida pra poder, tem igreja, a gente tem tudo pra poder levar o dia a dia. Não ficar só triste, prostrada, porque é muito ruim, pra gente mesmo é ruim. E, gente, testemunho tem isso, de você ficar mais forte depois de ouvir uma história dessas. E, Renata, muito obrigado por ter aceitado isso, porque
Ah, gente, esse bloco aqui não é nada mais, nada menos que isso. De testemunhos mesmo que vão te edificar, te fazer continuar, saber que, tipo, cara, Deus faz, Ele cura, Ele transforma, Ele renova. E, tipo, se você tem o seu testemunho aí, gente, quer vir aqui contar o seu testemunho, manda um zap pra igreja, tem lá o número no link na bio do Instagram, manda lá. Se você tá ouvindo por Spotify, não esquece de seguir aí no Spotify, dar 5 estrelas. Tá ouvindo pelo YouTube, não esquece de compartilhar, comentar, curtir, se inscreva no canal. E é isso, gente, uma ótima semana pra vocês. Renata, mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite e Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Uma experiência que eu tive de quando minha mãe tava no hospital e eu tava na igreja, não foi nem nessa igreja aqui, eu tava na Batista, né? E eu sonhei que tinha um anjo me dando a mão nessa época, porque eu tava muito... Porque eu não gosto de demonstrar sentimentos, né? Eu não gosto de demonstrar que eu tô triste, que eu tô mal. Por causa da minha irmã, né? Que é novinha e ela sente também, aí é horrível. Aí todo mundo lá em casa tava num climão, todo mundo lá em casa, clima terrível. Aí eu sonhei, né? Com um anjo me dando a mão. E eu tinha sonhado com o nome do anjo, né? Aí depois eu fui pesquisar pra ver o porquê que eu tinha sonhado com o nome. Aí eu vi que era um anjo da cura, né? Que tinha falado lá. Aí eu senti que o Espírito Santo tava comigo naquele momento, que foi muito difícil pra mim e pra minha família. Foi uma situação muito ruim pra toda a minha família, né? Ficaram todos bem mal, porque minha mãe realmente foi Deus só, porque, meu Deus, aquela dali passou por coisas muito grandes.